E aí a minha indagação para os colegas aqui é o seguinte: depois de tudo que a gente viveu nos últimos dias, manifestações, um lado, o outro se manifestando, terceira via ainda é algo plausível ou é somente um sonho de quem não apoia nem Lula nem Bolsonaro? Porque nós temos aí vários nomes que vêm à baila sempre que a gente fala de terceira via. A princípio, nenhum deles emplacou ainda, criou musculatura para fazer frente a Lula e Bolsonaro. É o que se vislumbra aí pelo futuro político e eleitoral no Brasil. Fernando Tupan, o Dória, por exemplo, está colocando o nome à disposição. Vai na segunda-feira até Brasília com os pares do PSDB para dizer que ele quer estar na disputa, né? Vai disputar as prévias para a presidência. Terceira via é só um sonho ou é uma realidade depois de tudo que você falou ontem, Fernando? Paulo Caetano, até o momento que nós vemos apenas 2 candidatos declarados, que é o Lula e o Jair Bolsonaro. O Dória ainda está lutando. Em novembro ou outubro nós teremos as prévias do PSDB, que vai incluir também o governador do Rio Grande do Sul, mas a tendência é que o governador Dória seja o indicado do PSDB. E nos bastidores a gente viu a manifestação que nós tivemos no domingo é justamente para apontar que a população está cansado da corrupção do governo Lula e Dilma, que seria o governo do PT, e está cansado também dessa loucura que está sendo o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu posso te falar uma coisa, Moro pode ser uma opção viável e vai depender muito do que acontecer nas próximas semanas, mas a tendência mesmo é que uma terceira via pode surgir ali das cinzas como Fênix, a gente tanto fala, né? Mas eu acredito que há a possibilidade que nós estamos ainda a pouco mais de 12 meses da eleição de 2 de outubro de 2022. Eu aposto que nós vamos ter novidades nos próximos meses. Ângelo Rigon, aqui em Maringá existe um movimento aí do PTB, eles se mobilizam para tentar viabilizar a candidatura do Ciro Gomes aqui pelo interior do estado. Me desculpe, mas é um partido PDT. PDT, eu falei errado. Você falou PTB, que é o partido mais chegado Você me perdoa, eu falei errado, é o PDT atraso mesmo. Que tem aqui no Brasil. O PDT se mobiliza para viabilizar a candidatura do Ciro no interior do estado do Paraná. E aí a gente tem outros nomes, né, que vem sempre à baila nesses dias que a gente fala disso. Mandetta, que discursou, Ciro, Dória, Moro. Nesse pacote tudo, é plausível a terceira via ou sonho? Eu vou copiar, recitar o que o Gilson Aguiar comentou numa rede social. Gilson Aguiar, com quem eu trabalhei junto na RTV Canal 10, da família Aguiar, motorista. E o Gilson falou o seguinte: a discussão não é em torno de uma terceira via, é em torno de um nome viável. E hoje, como a eleição não vai ser amanhã, tem tempo de sobra, a gente tem pelo menos um ano pela frente, quase um ano pela frente, mais de um ano pela frente para resolver os candidatos. Então muita coisa vai rolar abaixo da ponte, isso é bem óbvio. Agora, eu volto a ser descrente em relação ao maringaense Sérgio Moro, porque de 20 ações que o ex-presidente Lula tinha, ele já safou de 19, né? E isso é muito ruim. Como é que você vai conduzir um país se você não sabe conduzir a sua profissão, né? Não soube fazer a coisa. E acho muito difícil. É por isso. E o Lula ainda não admitiu, não está fazendo campanha. Ele está fazendo só as articulações para chamar o Centrão de volta, aquela coisa toda. Então acho sim que vai abrir uma possibilidade para um terceiro nome, por uma via. Agora não dá para dizer, porque está muito longe ainda a eleição. Em relação ao PDT de Maringá, já está mais do que na hora que o pessoal começar a mexer com o Ciro, né? Queira ou não, o Ciro foi o terceiro mais votado na última eleição, 2018, e é um nome que, bem trabalhado, dá trabalho, pode ser bem trabalhado, dá trabalho. Bem trabalhado, pode ter condições... O João Santana que se diga, né? Pode ter condições, sim, de
de surpreender, porque ele não é novidade nisso. E eu até falei esses dias aqui, na Câmara Federal, o gabinete dele ficava de frente ao gabinete do Jair Bolsonaro. Então eles têm uma relação, ele sabe, quando ele fala dos Bolsonaro, é porque ele conhece bastante, porque eles eram vizinhos de gabinete. Até sugiro aqui para o Paulo, a gente conversar qualquer hora com o Ciro Gomes, porque é um nome que está sempre nas pontas e é citado quando se fala terceira via, embora eu repita, é muito cedo. Quem que eu acho que vai ajudar a esclarecer esse caminho? O empresariado. É esse empresariado, que apesar de ter sido pequena manifestação de sábado, estavam lá boa parte do PIB brasileiro. E é esse pessoal que estava com o Bolsonaro em 2018. Quem estava lá, apesar da quantidade ser pequena, era o pessoal que estava com o Bolsonaro em 2018. Então, onde de repente esse pessoal pender, pode se tornar sim o nome mais viável. Kim Rafael, por que o pessoal pró-Bolsonaro e pró-Lula não querem terceira via de jeito nenhum? Olha, eu não posso responder por eles, mas eu gostaria muito que tivesse terceira, quarta, quinta via. Quanto mais disputadas as eleições, mais democrática fica o debate, enfim. Só que, é como o Rigon falou no início, que venha uma terceira, quarta, quinta, sexta via, que seja viável, né? Não esses velhos da velha política. Agora, entrando no Ciro Gomes aqui, né, fazendo uma base, né, aqui do Ciro Gomes aqui em Maringá, eu acho que é um pouco equivocada, né? Cada um tem o seu, o que acredita, tem os seus objetivos, enfim. Mas eu acho que o Ciro Gomes, muitos inclusive, né, criticam Bolsonaro por ser tão incisivo nas falas, mas dá para ver que ele foi um militar, ele sabe exatamente, decorrente de ser militar, e é por isso que ele é dessa forma. Agora, o Ciro Gomes, na forma dele falar, o mínimo é um cangaceiro, né? Na minha opinião, é um cangaceiro, por isso que ele fala desse jeito. Não é por acaso que em abril desse ano o João Santana foi contratado para tentar amenizar um pouco o discurso dele. O Ciro Gomes, para mim, não é terceira via. Dória também não é terceira via. Já deixou muito claro isso nas últimas manifestações no domingo. Eu acho que uma terceira via deveria ser um pouco mais viável, que pelo menos não tenha processo na justiça, uma outra situação, né? Que alcance também a lei da ficha limpa, né? Então, seria muito interessante ter uma pessoa viável para terceira e quarta via. Mas nesse momento, eu vejo que não existe. Luiz Neto, terceira via, ainda existe possibilidade ou esse é só um sonho? Paulo, tá muito cedo. De quem não apoia, nem Lula nem Bolsonaro. Tá muito cedo pra gente, mesmo apoiando um dos lados, tá muito cedo pra gente falar que se consolidou um nome, né? Uma terceira via. A gente vê algumas pessoas aparecendo no cenário, ao contrário do que o Rigon disse, acho que o Ciro Gomes não estimula o mercado. Tem uma frase dele, inclusive, foi postado num veículo com o Rigon muito lê, que é a Folha de São Paulo, em 2002, que ele diz o seguinte: estou me lixando para o mercado. Então, são essas e outras declarações que preocupam, sim, as grandes empresas, as empresas que geram riqueza e impostos para o país. Então, essas declarações dele surtiram muito mal no setor econômico. O que eu queria dizer não é sobre o Ciro Gomes, é sobre a possibilidade de uma terceira via. A gente vê várias pessoas aparecendo aí, inclusive o ex-presidente Michel Temer começou a aparecer no cenário, depois, inclusive, da visita dele ao Palácio do Planalto, repercutiu muito bem aí nas redes sociais e começou a aparecer e talvez possa vir a querer disputar alguma coisa, a ser vice de alguém nesse cenário, assim como outras pessoas. A gente vê gente que sumiu ao longo desses 4 anos e está reaparecendo, pessoas que não foram candidatas na última eleição também e que pretendem disputar. Agora, o que é um fato, Paulo, que a gente não pode negar, é que a eleição ela está polarizada em 2 nomes. Né? Um nome de esquerda e um nome de direita, que é o presidente Bolsonaro. Acredito que seja muito difícil outro candidato da esquerda se viabilizar a não ser Lula para essa disputa. E nessa disputa, acredito que o presidente Bolsonaro tenha muito mais apoio popular, e aí a gente vê aquele mesmo clichê daquela última eleição em 2018, que as pessoas falaram: olha, não vou votar no PT e voto no Bolsonaro, que é o eleitor indeciso, que é o eleitor do centrão, que geralmente é quem decide a eleição. Então, eu acredito que nada além disso passe. A gente está aqui falando sobre suposições, mas se até o ano que vem, até o começo do ano que vem, nenhum nome de peso se viabilizar, a gente vai ter Bolsonaro e Lula disputando a presidência do Brasil. Existe a possibilidade de surgir um nome ainda, Pamela Bussolini, ou não? A gente vai ficar com as opções que estão postas agora à mesa: Lula versus Bolsonaro. Paulo, eu acho que se a gente
ficar com as opções que nós temos, vai ficar uma disputa muito fla-flu. E eu creio que a democracia tem a perder com isso. Então eu tenho esperança que apareça sim um terceiro nome, até porque ficar Bolsonaro-Lula é algo que a gente já teve isso em 2018, né? Muitos dizem que o Haddad era um poste, né? Todo mundo diz. Então eu acho interessante sim que apareça um terceiro nome. Eu acho que o Moro tem sim a oportunidade de ser esse nome, principalmente agora, se ele souber aproveitar essas ações que estão fazendo contra ele, inclusive de judiciais, culpando ele pelos desgastes, pelos prejuízos gerados pela corrupção, como se ele fosse o culpado de tudo isso que aconteceu no país. Então, se ele sair um pouco do Twitter e souber aproveitar essa perseguição, mostrando isso para a população e se colocando à disposição, acho que ele pode ser um nome forte, sim.